E a gente hoje, com esse problema que nós estamos tendo aí no setor elétrico, de curtailment, né, com o impedimento, com restrições à geração de fontes renováveis intermitentes, principalmente solar e eólica, sobretudo no Nordeste, você fazer uma acoplagem dessa geração com esses termoacumuladores seria uma solução. Absolutamente. Né, que traria uma despachabilidade para essas fontes. O que nós temos visto é que tem muitas empresas no Brasil que já estão gerando calor. E esse calor é perdido. Na verdade, seria um aproveitamento desse calor para um uso posterior em algum outro processo, ou até mesmo no processo regular da empresa. É uma vantagem extraordinária. Tem muita gente que já está produzindo calor, mas está jogando calor fora. Essa é uma coisa que me chamou a atenção. Caramba, realmente é impressionante. O Brasil tem muita sorte, até inclusive o Espírito Santo, né, para ter aqui a melhor rocha do mundo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Hugo, como é que está hoje em relação a projetos já implantados ou implantação, como é que está o estudo? Tem alguma coisa sendo feita aqui no Brasil, no Espírito Santo? O que você vê como oportunidade de negócio, principalmente para o capixaba? No Espírito Santo, em breve, nós vamos anunciar aí o primeiro dispositivo num abatedouro aqui do estado. Por uma questão de confidencialidade, a gente não pode mencionar o nome aqui. Mas a receptividade desse empresário foi fantástica. Nós já temos aí documentos assinados, estamos com o projeto sendo estudado. Nós vamos ter, assim, essa implantação nesse abatedouro, é um abatedouro. Já temos um grande dispositivo como esse implementado no Paraná, um dos maiores produtores de frango do país, que exporta muito. É um investimento grande lá, mas que eles já perceberam que o retorno do investimento será muito mais rápido do que eles imaginavam, né? Porque simplesmente eles vão transformar uma caldeira hoje de 60 toneladas hora, que é uma caldeira muito grande, apenas num queimador muito pequeno, para gerar o calor para ser mantido no acumulador. Só isso. Essa empresa do Sul, né, que você citou aí, que fez essa troca de caldeira, ela tinha um problema sério, inclusive, com o suprimento de cavaco para as caldeiras. Parece que teve uma redução significativa. Eu vou lhe trazer o número. Essa empresa está numa cidade pequena, né, uma cidade lá de 19 mil habitantes, no interior do Paraná. Essa cidade ela tinha que conviver com mais de 250 carretas passando por dia dentro da cidade com cavaco de eucalipto. Hoje isso vai ser reduzido para pouco mais de 30 carretas a cada 3 dias por semana. Olha que nós saímos de 250 por dia para pouco mais de 30 carretas durante 3 dias. Ou seja, 10 dias, exato. 10 carretas por dia em média. Exatamente. É uma redução isso é uma redução muito grande. Tudo isso tem impacto, né, Carlos? Tem impacto porque haverão perdas de transportadores, mas terá um impacto na qualidade de vida da cidade extraordinário. O prefeito tem um ganho intangível aí, né? Nós consultamos a prefeitura está fascinada com essa possibilidade de não ter que ficar corrigindo buracos dentro da cidade o tempo todo, né? Mas esse projeto é com a tecnologia israelense, com a tecnologia israelense. Já o frigorífico, o abatedouro aqui do Espírito Santo, parece que você vai adotar outra tecnologia americana. Vai ser americana. Que é com concreto. Exatamente, com concreto. E por que não exatamente a mesma tecnologia israelense? Como eu lhe falei, e eu gosto sempre de dizer isso, né? A engenharia ela é uma engenharia conforme a demanda, conforme a necessidade que você tem. No caso do abatedouro, que é uma escala muito menor, não há por que investir 60, 40 milhões de reais numa unidade, né, que possa reter calor durante muito mais tempo. A necessidade desse frigorífico do Espírito Santo é muito menor. Então nós vamos usar uma mídia diferente, que é a mídia que vai ser o concreto. Quero aproveitar que você está falando aí, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a parte prática. Se eu sou dono, por exemplo, de um abatedouro, o que eu preciso saber, o que eu preciso fazer para a gente avaliar a viabilidade técnica e econômica dessa solução? Primeiramente, conhecer o que você tem de técnica. Nós já visitamos alguns ambientes empresariais e às vezes nem o empresário sabe a capacidade da caldeira, os dados da caldeira, a localização das válvulas. Então nós precisamos fazer todo um trabalho de inspeção prévia, um trabalho de investigação de como é o sistema térmico daquele ambiente industrial, catalogar isso de uma forma que os computadores ou dos Estados Unidos ou de Israel possam processar uma solução. Esse costuma ser geralmente o trabalho mais complicado, ou seja, conhecer o levantamento técnico. Nós percebemos também que existe, e aí eu coloco com muito cuidado, uma certa preocupação com o custo. Então nós temos que fazer esse levantamento e achar exatamente quanto é que está custando aquele sistema térmico hoje para o empresário.
Por que a gente precisa saber com exatidão? Porque nós temos que provar para ele que o investimento a ser feito vai compensar em, às vezes, 10 meses, às vezes em 1 ano. O que é um retorno de investimento fantástico quando você fala disso, né? Eu vejo aí alguns empresários com outros sistemas tentando evitar custo, porque hoje o empresário tem que batalhar isso. E me parece que essa tecnologia usando o concreto, ela é interessante porque ela é 100% modular, né? 100% modular. Você pode criar esse grande bloco, que é o acumulador térmico, e colocar outros blocos, todos eles você pode fazer. Mas no caso do concreto, você tem uma formulação e você pode adicionar, à medida que a empresa cresce, outros blocos. Um outro fato importante sobre acumulador térmico, que as pessoas muitas vezes esquecem, nos Estados Unidos nós usamos acumuladores térmicos lá que estão subterrâneos. Nós fizemos um trabalho lá num abatedouro perto de Atlanta, na Geórgia, onde o acumulador térmico ficou dentro do subterrâneo do estacionamento. Não ocupa espaço, Não né? ocupa espaço nenhum. E em termos dimensionais, nós estamos falando no caso dessa usina lá de Israel... Dimona são 2 containers de 40 pés. O equivalente a 2 containers. Ou seja, 12 por 3 por Exato. 3. E lá ele está sobre a terra, mas lá, porque havia terra disponível. Se você parte muitas vezes para algumas indústrias que já estão instaladas, você coloca o acumulador em algum ambiente E parece que subterrâneo, a instalação subterrânea, ela ainda tem a vantagem de reduzir ainda mais a perda. A perda térmica, é melhor, né? ainda. Você ganha lá 0,3%, 0,4%, que você tem a retenção de calor é melhor ainda, né? Especialmente em ambientes onde você tem neve. Nós aqui no Brasil nós não temos essa preocupação, mas na Europa, nos Estados Unidos, eu resido num local onde você tem neve com frequência, e quando você tem neve você tem uma perda térmica mais rápida se você deixar o acumulador num ambiente normal. Obviamente, Hugo, a fonte energética que vai ser acumulada é que vai determinar a temperatura, né, as condições do processo. Até os resultados econômicos financeiros. Também. Agora, eu queria saber de você o seguinte, qual seria o limite de capacidade tanto da tecnologia com concreto quanto da tecnologia com areia, pó de pedra, em termos de temperatura, em termos... Você já falou aí que a perda do concreto é um pouco maior, mas me parece que esse concreto americano ele é um pouco menor do que o que a gente usa no Brasil. Que usa hoje no Brasil. É a simples formulação. Você tem uma formulação com algumas resinas nos Estados Unidos, a gente usa essa formulação, na fórmula mesmo de produção do concreto, onde ele vai dar um resultado melhor ou menor. O quê? Cai para quanto, mais ou menos? Depende. É todo um estudo ambiental que tem que ser feito. Onde? Primeira pergunta é, onde é que nós vamos instalar isso? Em que parte do mundo nós vamos instalar isso? Qual é a temperatura média do local? A partir daí que você começa a se desdobrar nos outros dados que vão compor todo o projeto. Outra coisa, a fonte. Qual é a fonte de calor? O Brasil hoje, eu gosto de usar esse exemplo, nós temos o cavaco de madeira, é o mais barato do mundo. A biomassa brasileira é uma coisa extraordinária de barato. Eu tive numa reunião uma vez em Atlanta, conversando com um alto executivo da International Paper. Eu perguntei a esse vice-presidente da International Paper por que é que nos Estados Unidos não se tinha a construção de uma planta de celulose há mais de 25 anos. Ele falou, você está brincando comigo? Nós não temos como competir com o eucalipto brasileiro.